Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 24 de junho, quarta-feira. E hoje nós temos um conteúdo de português novo, né? Novo que vocês já sabem como funciona, mas na nossa apostila é um conteúdo novo. E em seguida nós temos aulas de geografia hoje, tá bom? Então vamos lá. Ainda temos bastante conteúdo da apostila de português, tá? Nós paramos na página 141, na semana passada, tá? Que a gente falou um pouquinho sobre o texto sobre os habitantes, como os habitantes nasceram, falando que era de um solo sagrado. Lembra que a gente fez essa atividade de interpretação? Então, hoje a gente vai para a página 142 até a 144, que fala do singular e do plural. Então, a gente vai lembrar um pouquinho sobre o que significa cada um deles, né? Singular é quando a gente fala que uma coisa está sozinha, que só tem uma dela, uma coisa, uma pessoa, tá? É só um, singular. Então, a gente fala da pessoa no singular. Quando a gente fala no plural, é quando tem duas ou mais coisas, duas ou mais pessoas, tá bom? Então, a gente tem o singular sozinho e o plural mais de um, tá bom? Vamos ler aqui na apostila que ela nos explica sobre isso. As palavras podem estar no singular ou no plural. Veja, uma caneta ou umas canetas. Lembra que a gente estudou os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas. No singular, as palavras indicam apenas um elemento, caneta. No plural, as palavras indicam mais de um elemento, canetas. Então, a gente adiciona no final dessa palavra um S. Mas não são todas as palavras que a gente só adiciona o S. A gente tem que mudar a sílaba final às vezes, né? Então, vamos aqui descobrir. Para formar o plural, geralmente acrescentamos S no final da palavra. Caneta, canetas. Há palavras que fazem o plural sofrendo modificação no fim. As terminadas em ão fazem plural de 3 modos. Ãos, ães ou ões. Depende do tipo de palavra, né? Então, mão, mãos. Cão, cães. Canção, canções, tá? Isso é uma coisa que o quarto ano já sabe como fazer. Vocês já estão fazendo bem isso, tá? Mas a gente precisa sempre prestar atenção se é um só, se são vários, né? Para colocar o plural da forma correta. As terminadas em M fazem o plural transformando um M em NS. Então, homem termina com M. Mas quando a gente faz o plural dele, a gente fala homens. É porque tem um S depois, então tem que ser N, não pode ser M, porque o M vem só antes de P e B ou no final da palavra, lembra? As terminadas em R ou S, em R ou Z, fazem plural acrescentando ES. Então, mulher, mulheres, vezes, né? As terminadas em S comportam-se de 2 modos. Quando oxítonas, fazem o plural acrescentando ES. Exemplos. Português, portugueses. Por que a oxítona? Porque a sílaba tônica está na última sílaba. Então, a gente coloca ES. Quando são paroxítonas ou proparoxítonas, são invariáveis. Então, lápis, ônibus. Eu tenho um lápis, eu tenho muitos lápis. Não é lápises, né? A gente só não muda nada. Ônibus, eu estou andando em um ônibus. Não, hoje eu vou pegar 3 ônibus. Então, não muda o plural, tá bom? Dessas. As oxítonas terminadas em al, el ou ol fazem o plural trocando o L por is. Então, algodoal, algodoais. Pincel, pincéis. Farol, faróis, né? Termina com isso, tá? Caracol, caracóis. As terminadas em il, né, fazem o plural de 2 modos. Se forem oxítonas, o il torna-se is. Funil, funis.
Se forem paroxítonas, o will torna-se eis. Então, fácil, fáceis. Tá? Essas aqui, nessa página 42, nós temos regrinhas que nos fazem entender como usar o plural. Porém, já é meio óbvio na cabeça da gente como faz o plural. Então, são coisas que a gente estuda as regrinhas só para a gente saber de onde vem esse plural. Mas a gente já sabe como transformar as palavras em plural. O quarto ano já sabe. A professora sabe que vocês sabem, tá bom? Então, aqui nós temos o plural de algumas palavras, na 143, nos 3 quadrinhos rosas. Nós temos o plural de algumas das palavras, tá? Amável, amáveis, anil, anis, animal, animais, barril, barris, cão, cães, capital, capitais, colher, colheres, coração, corações, funil, funis, gás, gases, gavião, gaviões, homem, homens, hotel, hotéis, irmão, irmãos, lápis, lápis, limão, limões, luz, luzes, macacão, macacões, mamão, mamões, mão, mãos, não é mões, hein? Mês, meses, órgão, órgãos, pão, pães, pires, pires, pomar, pomares, pombal, pombais, qual, quais, qualquer, quaisquer. Olha que diferente essa, né? Essa é uma palavra atípica. Qualquer, quando a gente fala qualquer no plural, é quaisquer, né? Rapaz, rapazes, trem e trens. Agora, vocês vão fazer atividade. Atividade 1, da página 143, e as atividades 2, 3 e 4, da 144, tá bom? Escreva o nome das imagens no singular e no plural. Então, ali a gente tem o coelho, vai escrever o coelho, e na de baixo, coelhos, tá? Então, vai escrever no singular e no plural. Coelho, cadeira, colher, funil, pão e trem, tá bom? (144) Reescreva as frases colocando as palavras no plural. Sua voz é agradável. Então, o que você vai escrever? Toda a frase no plural. Suas vozes são agradáveis, tá? Todas as palavras a gente vai transformar em plural. No A, no B, no C e no D, tá bom? 3. Reescreva as expressões no singular. Então, vocês vão escrever no singular, já está no plural. A. Os carretéis coloridos. O carretel colorido, tá? Então, vai fazer isso na A, na B, na C e na D. 4. Indique as palavras que mantêm a mesma forma no plural. Então, tem palavras aí que se a gente transformar no plural, ela vai ficar do mesmo jeito. Então, faz um xizinho naquelas que vão ficar do mesmo jeito, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje de português. Daqui a pouquinho a gente volta com geografia. Um beijo!